Agradeço a Vossa Excelência, ao senador líder Humberto Costa, e quero dizer a Vossa Excelência que, na verdade, o que foi feito contra mim foi feito contra o Senado. Por isso que, ao final do meu discurso, vou requerer à Advocacia Geral do Senado que promova as providências necessárias à investigação daqueles que inventaram essa mentira, daqueles que propalaram essa mentira, daqueles que vazaram um despacho do ministro Toffoli antes de eu ser citado, sem estar no site do Supremo, na sua íntegra, e fizeram divulgá-lo minutos depois na grande imprensa nacional. Senhoras e senhores senadores, estando como estou há 45 anos na vida pública, pensei que já tinha visto tudo. Pensei que já tinha sofrido tudo. Pensei que já tinha enfrentado tudo. Pensei que já tinha vivenciado tudo. Mas, senhoras e senhores senadores, jamais pensei que uma mentira paroquial, uma calúnia fruto da politiquice local, um fato que jamais nem de longe ocorreu, virasse notícia contra mim na mídia nacional. Nem a prisão arbitrária que sofri em abril de 1964 causou-me tamanho amargor. A Semana Santa toda eu vivi nesse amargor, com essa mentira que virou pedido de abertura de inquérito pelo Ministério Público e o despacho investigatório do ministro Antônio Dias Toffoli na semana passada. Todo homem público que já viveu tudo o que eu vivi sabe que a prisão política não dói tanto quanto a calúnia. A calúnia, já dizia Benjamin Constant, a calúnia é um assassino moral. Na última quarta-feira, antevéspera da Semana Santa e dos feriados de Páscoa, fui surpreendido com uma informação que circulava na grande imprensa nacional, dando conta de que fora determinada uma investigação no Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que eu tivera influência na internação de uma pessoa, furando a fila estabelecida no Sistema Único de Saúde em prejuízo de outras. A notícia dizia que isso foi originado pela denúncia vazia de alguém, gerando pedido ao Ministério Público de Santa Catarina, envolvendo um diretor de uma rádio que seria empregador de uma mulher, que teria sido supostamente beneficiada com uma cirurgia, furando a fila de internações. Estou colocando tudo no condicional, senhoras e senhores senadores, porque até este momento ainda não fui citado dessa investigação judicial. Procurei no site do Tribunal Federal e não encontrei a publicação do despacho e os documentos que o embasam. Quem leu a manchete dizendo que eu estava sendo investigado por determinação do ministro Dias Toffoli e não leu ou não quis ler todo o teor da notícia, deve estar imaginando que eu cometera algum ato desonesto, até porque estou sendo acusado de fazer advocacia
administrativa por suposta influência na internação daquela pessoa. Nos dias atuais, nada é mais poderoso, senhor presidente, nada é mais pré-condenatório, senhor presidente, que uma manchete com esse teor incriminatório. Ainda mais quando percorre todo o nosso território, veiculada em rede nacional. Do que teria alguém caluniosamente me acusado ao Ministério Público de ter exercido influência na internação de uma pessoa, furando a fila do SUS? Na última quarta-feira, coincidentemente, era o dia 1º de abril, um oficial de justiça esteve no meu gabinete para citar-me de algum processo, sem dizer do que se tratava. Como eu estava na Comissão de Assuntos Econômicos, na audiência pública a que compareceu o ministro da Fazenda, Dr. Joaquim Levy, meu assessor jurídico, Dr. Jorge Welter, combinou com aquele oficial de justiça que eu o receberia às 16 horas. O oficial de justiça não retornou na hora aprazada, nem depois, nem hoje, até este momento. No entanto, já por volta das 14 horas do dia 1º de abril, a notícia do despacho do ministro Dias Toffoli já chegara às redações da grande imprensa brasileira, sem que eu tivesse nenhum conhecimento do teor da acusação. Esse disparate, essa maluquice, esse desrespeito, esse desvario não teve nenhum efeito contra mim em Santa Catarina, tanto que lá os órgãos de imprensa registraram o fato como é devido, mas não lhe deram nenhum destaque. Os catarinenses me conhecem há décadas, sabem que ajudo as pessoas, mas não de forma a prejudicar outras. Sabem que não faço política fisiológica nem clientelista. Sabem que o foco da minha atuação são as grandes questões nacionais. Este é o meu 12º mandato popular, senhor presidente. Obtive-os sem interrupção desde 1970. Dedico-me a este mandato de senador da República, como me dediquei aos outros 11 mandatos populares consecutivos que obtive em disputas limpas, pondo acima de tudo a causa pública, o bem comum e o superior interesse coletivo do povo brasileiro. Sempre me orientei pelo velho ditado latino, de minibus non curat praetor, que Ulisses Guimarães, na sua inexcedível oratória, traduziu: quem cuida de coisas pequenas fica pequeno. De 1970 para cá, portanto há 45 anos, disputei 15 eleições consecutivas, contadas as 3 de segundo turno, sem atrelamento a nenhum grupo econômico ou corporativo. Venci 15 embates seguidos, com a minha palavra, a minha coerência e o voto livre da opinião do povo. Quando disputei a reeleição, seja para prefeito como para governador, afastei-me do governo, voltei para minha casa e de lá venci as eleições limpamente, fazendo questão de disputá-las em igualdade de condições com os meus adversários, para não
me privilegiar da força do mandato nem da máquina pública. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se renunciei ao governo do Estado para não me beneficiar do poder para me reeleger, faria eu advocacia administrativa para internar uma pessoa em detrimento de outra? As pessoas que articularam contra mim essa infâmia precisam ler meus pareceres, precisam reler meus discursos. Não encontrarão nenhum que não vise ao desenvolvimento nacional, à justiça social e à construção de um futuro que assegure melhores condições de vida ao nosso povo. É realmente intrigante que alguém tenha feito vazar para a grande mídia, sorrateiramente, um simples despacho de um nobre ministro do Supremo para fazê-lo ocupar espaço monumental na mídia, às vésperas do feriado da Páscoa, quando não tínhamos sessão aqui para eu poder contraditar, refutar, desmentir a falsa acusação que envolve aquela notícia, ou pelo menos saber do que se tratava. Tenho confiança em que tanto a calúnia original como esse vazamento criminoso, e por isso estou fazendo requerimento à Advocacia Geral desta Casa, serão investigados pelas autoridades que determinaram essa investigação contra mim. Sua Excelência, o Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral de Justiça, dando seguimento à petição de seu colega catarinense, cita que uma mulher foi encaminhada a pedido do senador para fazer cirurgia do aparelho digestivo em um hospital público de Florianópolis, sem se submeter à lista de espera do respectivo sistema de regulação, descumprindo critérios do SUS. O Procurador-Geral também sustentou ao Supremo, ou melhor, apresentou também ao Supremo, áudio no qual o empregador da mulher, dono de uma rádio em Santa Catarina, diz que conseguiu atendimento direto por meio de influência do senador. Estupefato, mandei investigar o caso. Sabem, senhoras e senhores senadores, o que descobri que realmente aconteceu? A paciente, que eu soube agora chamar-se Renata Gonçalves, então funcionária da Rádio Araranguá, não conseguindo vaga no hospital público, o regional daquela cidade, e tendo sido cancelada sua internação no Hospital Governador Celso Ramos de Florianópolis, foi internada em estado grave de infecção de cálculo renal num hospital privado, o Hospital São Judas Tadeu, da cidade vizinha Araranguá, de nome Meleiro, onde foi feita a cirurgia e paga por cotização entre o diretor, amigos e funcionários da Rádio Araranguá. Eu promovi que fosse furada a fila do SUS para uma mulher ser internada e operada num hospital privado. Tenho aqui em minhas mãos declaração do diretor da Rádio de Araranguá. Vou ler um trecho que interessa. Sabíamos que a solução estava na realização de uma cirurgia e no ímpeto de lograrmos êxito seguindo o ritual burocrático daquela instituição, obtivemos preliminarmente o laudo
para solicitação de autorização de internação hospitalar via SUS para o Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Quando a paciente preparava-se para deslocar-se à capital, foi informada que a referida internação para a cirurgia havia sido cancelada, já que a solicitante não constava na lista de espera da Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá. Ante esta nova informação, dirigi-me àquela secretaria e manifestei energicamente quanto ao descaso, a falta de organização e informação, falando abertamente em público que exigia respeito e tratamento digno ao ser humano, pois estamos falando de saúde e da forma que a situação estava sendo conduzida, isso era admissível. Pois, afirmei, diz o senhor Evaldo Stopassoli, diretor da Rádio Araranguá, se preciso for, falarei com o senador Luiz Henrique em Brasília. São palavras dele, até porque elogio em boca própria é vitupério. Falarei com o senador Luiz Henrique em Brasília, que para mim é o homem público mais correto, de moral ilibada do nosso Estado. E, nesta correspondência, o diretor da Rádio Araranguá fala absolutamente a verdade, que nunca me pediu, não chegou a intervir. O que é que ele fez? Levou a sua funcionária, se contorcendo em dores, para o hospital privado, na cidade de Meleiro, a 30 minutos de Araranguá. Lá internou-a, lá ela fez cirurgia, e lá a cirurgia foi paga particularmente. Pois bem, senhores senadores, é preciso saber quem está por trás dessa denúncia mentirosa e quem fez rapidamente chegar à mídia nacional essa acusação leviana. Quem induziu a imprensa nacional a dar-lhe tamanha proporção no noticiário? Por que razão me acusaram? Para desgastar de vez esta casa e o Congresso Nacional? Para fazer o povo pensar que não somos homens públicos confiáveis? Para levar a nossa gente a descrer de todos nós, da democracia e do sistema representativo? A quem interessa toda a desproporcionalidade desse alarde mentiroso? Fiquem seguros, senhoras e senhores senadores, que infelizmente no Brasil de hoje qualquer homem público está sujeito a ser fuzilado na mídia por uma infâmia, uma acusação falsa. Se hoje sou eu o Dreyfus dessa pantomima, Vossas Excelências podem ter certeza de que amanhã será qualquer um dos que ocupam cadeira nesta casa. Por quê? Por que me foi atribuído com tanto barulho um fato que nunca existiu? Uma história irreal na qual não tive nenhum envolvimento, total desconhecimento, um crime que jamais pratiquei nem praticaria. O que pretendem os que engendraram contra mim essa farsa? Nivelar-me por baixo? Ou jogar-nos, todos nós, senhores senadores, na vala comum da descrença? Agradeço a Vossa Excelência a paciência. Vivemos num país em que uma manchete inverídica é capaz de desgastar e às vezes até liquidar uma carreira política, abalando a vida digna de qualquer homem público. No Brasil, acabou a seletividade. Ninguém olha para trás para ver quem é quem, o que fez,
Que contribuição deu para os valores mais importantes da pátria? A retidão, a liberdade, a democracia, a justiça social. Essa leviandade, levada a nível de rede nacional de comunicação, produz aquele efeito a que já aludia Winston Churchill. Uma mentira dá a volta inteira ao mundo, antes mesmo de a verdade ter a oportunidade de se vestir. Ao saber-me arrolado como réu nessa acusação absurda, senti-me como Joseph K., o bancário inocente, preso, condenado e fuzilado aos 30 anos, sem saber por quê, sem ter cometido nenhum crime, no magnífico processo de Franz Kafka. Jamais pedi, nem pedirei, neste caso ou em qualquer outro, que atenda algum doente à frente e em prejuízo de outros, mas não virarei as costas para nenhum aflito que esteja necessitando de atendimento urgente ou correndo risco de vida. Porém, no caso objeto da investigação determinada pelo ilustre ministro Dias Toffoli, repito, o fato jamais ocorreu. Foi inventado. Ninguém me pediu para que eu intervisse na internação de alguém. E a pessoa que, segundo a denúncia, teria sido beneficiada por mim para furar a fila do SUS, teve paga por amigos, colegas, a sua cirurgia no hospital privado. Trata-se, pois, de uma infâmia, uma invenção, uma tramóia, uma chicana. Nosso mandato reclama de nós solidariedade aos aflitos. Aliás, o Papa Francisco disse recentemente que a profissão mais nobre, senador Jorge Viana, que a profissão mais nobre entre todas é a política, porque envolve a prática constante da caridade. Nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras senadoras pode realmente sentir-se membro desta casa se, além de representar com vigor seus estados, não puder abraçar e estender a mão a pessoas fazendo suas as reivindicações de seu povo. Este país precisa de mudanças urgentes. Temos que fazê-las. Mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, mas também mudanças de comportamento. Para que, antes de qualquer inquinação gratuita contra o homem público, sejam considerados e respeitados aqueles que dedicam a sua vida ao bem comum. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu consulto Vossa Excelência em função da relevância, se Vossa Excelência nos autorizaria que nós pudéssemos aqui nos manifestar em solidariedade ao senador Luiz Henrique, que foi covardemente atingido em forma de aparte. Sem dúvida, eu, como presidente dessa sessão, fiz as minhas observações e já tinha tomado conhecimento dessa arbitrariedade, dessa injustiça cometida contra o senador Luiz Henrique. Acho que nós todos aqui do Senado devemos prestar de alguma maneira a solidariedade que Vossa Excelência merece pela vida pública e pela injustiça que está sofrendo. Hoje é o dia do jornalismo. Eu vi no Jornal Nacional a matéria, eu já tinha tomado conhecimento, é um absurdo que não se cheque mais. Agora, o Judiciário, o próprio Ministério Público Federal, espero que o ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência merece um pedido de desculpa por todas as instâncias que ajudaram, construíram ou tiveram contato com esse processo que, a gente pode dizer, não tem pé nem cabeça. Só se tiver uma maldade de alguém que, usando de alguma atribuição,
possa ter envolvido o nome de Vossa Excelência numa trama que não se sustenta em hipótese nenhuma. Exatamente por isso, senhor presidente, como se trata, eu entendo assim, de uma agressão ao Senado, tá? E acho que isso deva valer para os casos futuros, eu estou peticionando ao doutor Alberto Machado Cascais Meleiro, procurador-geral desta Casa, para que envie essa documentação, peticionando ao ministro Dias Toffoli, ao Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, e ao Corregedor-Geral do Departamento de Polícia Federal, senhor Roberto Mário da Cunha Cordeiro, para que sejam investigados os que propiciaram a denúncia vazia e os que fizeram vazar o despacho do ministro antes de eu ser citado sobre o assunto. Senador Luiz Henrique. Senador Luiz Henrique. Senador Ricardo Ferraço, em seguida o senador Requião, tem senador Lindbergh, senador Moca. Senador Luiz Henrique, em rápidas, porém sinceras palavras, eu fico a imaginar, por ter o privilégio de compartilhar com Vossa Excelência aqui no Senado do exercício do mandato popular, a angústia e o sofrimento desse fim de semana. Talvez um dos mais longos finais de semana da vida de Vossa Excelência. Pela paciência e tolerância que deve ter exercido por aguardar essa oportunidade para fazer a sua voz, o seu sentimento ecoar, trazer não apenas aos seus colegas e aos seus companheiros do Senado, aos seus irmãos de Santa Catarina e ao povo brasileiro, toda a sua indignação. Vossa Excelência, a meu modesto juízo, não precisa de aval, porque o aval de Vossa Excelência é a sua trajetória política, construída no campo democrático, construída tendo como base e pilar o voto popular, a verdade. 45 anos de vida pública, 15 mandatos conquistados sucessivamente com absoluta solidariedade do povo de Santa Catarina. Produto, obra e resultado de tudo aquilo que Vossa Excelência plantou ao longo da sua vida. Portanto, a minha palavra é uma palavra de solidariedade e de repúdio a essa violência, a essa inconsequência cometida contra a honra e a dignidade de Vossa Excelência. A certeza que tenho, como reza o ditado popular, que jabuti não sobe em árvore. Isso ou é enchente ou é mão de gente. Siga adiante, olhando para o horizonte e tendo a certeza de uma vida pessoal, política construída com os valores da República e da dignidade. É minha solidariedade, o meu abraço a Vossa Excelência e a sua família, porque conhecendo Vossa Excelência como conheço, sei que foi um fim de semana de muito sofrimento. Mas Vossa Excelência não lava apenas a sua alma, lava coletivamente a nossa alma ao fazer esse desabafo que vem do fundo do seu coração. Agradeço a Vossa Excelência e ao senador Jorge Viana. Suas palavras me confortam, mas eu gostaria de repetir, essa não é uma agressão simplesmente à minha pessoa, é mais uma tentativa de desgastar, de desmoralizar, de descredenciar, de jogar abaixo toda e qualquer confiança popular na nossa instituição, no Senado Federal. Senador Luiz Henrique, eu quero me associar ao seu pedido à representação do Senado. Eu me julgo pessoalmente agredido com o que aconteceu a Vossa Excelência. Sendo seu vizinho, tive algumas informações complementares. A paciente, acometida de uma crise seríssima, com a necessidade de uma operação urgente, não foi atendida. E o seu acompanhante, no momento, declarou: eu vou informar ao senador Luiz Henrique que é ele quem resolve as coisas em Santa Catarina. Mas não fez. Foi essa a declaração, não. E saiu imediatamente e levou, como
não poderia deixar de fazer, dada a urgência, um hospital privado onde ela foi operada. Então, é uma tentativa de desconstrução da imagem do político brasileiro e do Senado da República. Eu quero crer que todos nós, senadores, nos associamos, não a um comunicado, mas uma representação aos conselhos do Judiciário e ao Conselho do Ministério Público. Alguma medida tem que ser tomada, porque se nós estabelecemos uma passividade diante da grandeza desse tipo de agressão, a ela se sucederão muitas outras. Eu me associo e subscrevo o seu pedido de providências. Agradeço a Vossa Excelência. Esse é realmente o sentido. Eu acho que, mais do que eu, o Senado foi atingido com, não com o procedimento judicial em si, mas com a maximização do noticiário em relação a essa questão. Senador Luiz Henrique, Vossa Excelência sabe da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua história. Acho que Vossa Excelência é um dos grandes homens públicos desse país, seríssimo. Eu só pedi uma parte, porque eu devo dizer que a gente já viu muitas ações infundadas serem abertas. Mas, sinceramente, em toda a minha vida, esse foi o caso mais absurdo que eu já vi. Vossa Excelência prestou esclarecimento, ela foi internada no hospital particular. Agora, senador Luiz Henrique, eu fui prefeito de Nova Iguaçu, uma cidade com muitos problemas, com muita pobreza, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Quantas vezes eu, caminhando pelas ruas de Nova Iguaçu, chegava num bairro, via um grupo de moradores dizer: prefeito, vem aqui, tem alguém num quarto morrendo, numa casa morrendo. E eu entrava lá e tinha uma senhora em situação, a gente via aquilo naquele momento. Quantas vezes eu não peguei o telefone e liguei para alguém da prefeitura para vir aqui? Seria omissão de socorro. Então parece coisa de quem não entende política. É o auge da criminalização da política, o que estão querendo fazer com o senhor nesse caso. Então volto a dizer, eu encerro dizendo, eu já vi muitos absurdos, nós todos passamos por muitas injustiças, mas essa que o senhor está sofrendo, essa eu nunca vi, senador Fernando Bezerra. Esse é o máximo que podem fazer nesse sentido. Então eu queria aqui primeiro trazer esse abraço de solidariedade. Vossa Excelência saiba que não precisava nem dar explicação para a gente, não é isso. Foi restabelecido. Foi isso. Eu só queria, então, trazer esse abraço de solidariedade e me somar ao senador Roberto Requião. Creio que essa é a posição dos 81 senadores dessa Casa. Muito obrigado. Acho que o senador Requião colocou muito bem. Nós temos sido passivos com uma ação discriminatória contra nós, como se nós fôssemos a pior escória da sociedade. Tá? E só quem lutou como eu luto há 45 anos, eu sei o que é a política. Aliás, hoje até me ocorreu uma imagem. A política é como a rosa. Oi, Chico. É cheia de beleza por cima e cheia de espinhos por baixo. Tá? Concedo, nobre senador Valdemir Moca. Durante o final de semana, eu tive a oportunidade de ligar a Vossa Excelência. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu, ao ver a notícia e conhecendo Vossa Excelência como eu conheço, eu já me me colocava como solidário, porque não acreditava naquilo. Aí Vossa Excelência, ao me esclarecer que a paciente foi internada e operada num hospital privado, com os custos pagos pelo próprio pessoal que se cotizou e fez. Quer dizer, o que me chama a atenção é qual a força misteriosa que faz com que uma notícia dessa vire notícia nacional. É isso que eu questiono. De repente você está
no final de semana e ver o senador Luiz Henrique, o ministro Dias Toffoli, abriu um inquérito contra o senador Luiz Henrique. É um negócio que chama atenção. Que dimensão é essa? O que tem por trás disso tudo? Qual é a intenção? Por isso que eu acho que o que Vossa Excelência propôs aqui, que tomar as devidas providências desta Casa em nome do Senado, é muito importante. Agora, a mim, senador Luiz Henrique, eu nunca tive dúvida que Vossa Excelência, pelo que eu conheço, pela história, por tudo que Vossa Excelência sempre representou, a mim aquilo sempre me pareceu uma injustiça muito grande. Um abraço a Vossa Excelência, mas mais do que isso, mais do que a confiança do Senado, Vossa Excelência sempre teve a confiança do seu povo, a população de Santa Catarina, que por 15 vezes lhe elegeu no voto democrático e popular. Agradeço a Vossa Excelência, peço desculpas por ter ultrapassado. Tem novos parlamentares querendo lhe apartear, senador Luiz Henrique. Eu ofereço a palavra à senadora Marta Suplicy. Caro senador Luiz Henrique, quando eu vi essa notícia, acho que foi na televisão, no jornal, na televisão, eu não consegui entender de tão ridícula, para quem já exerceu um cargo executivo, essa notícia parecia. E quando eu estava no gabinete, eu vi Vossa Excelência aí tentando explicar, eu me senti, acho que como todos aqui, quer dizer, não tem nenhum sentido nós temos que vir a público explicar algo que é corriqueiro no processo do executivo, algo que fere uma pessoa, porque as pessoas geralmente não entendem como essas coisas se processam dentro da legalidade, e o sofrimento, como também foi mencionado, que faz uma pessoa do bem ficar acusado de algo que não tem a ver com acusação de nada. No momento em que acusações complicadíssimas, seríssimas, ocorrem no país. Então, é um assinte o que foi feito. E eu vim aqui, saí do gabinete para vir aqui colocar a minha solidariedade, minha estima por Vossa Excelência, meu apreço que eu aprendi a conhecer aqui no Senado e total solidariedade com a classe política, porque isso não é algo contra Vossa Excelência, não. É a favor da desmoralização do político. E aí, político, somos nós todos. Tem os políticos do bem, uns políticos mais do mal, uns políticos variados. Mas nós não podemos fazer que se jogue todo mundo no mesmo saco e não podemos também nos submeter a esse tipo de acusação a que Vossa Excelência foi submetido. Minha solidariedade. Agradeço a Vossa Excelência. A solidariedade de Vossa Excelência me comove e coloca exatamente nos termos em que eu iniciei meu discurso. Não é uma ação contra mim individualmente, mas, no fundo, se busca a desmoralização coletiva da classe política e desta Casa. Concedo ao meu colega quero informar de bancadas que temos aqui já inscritos para partilhar o senador Luiz Henrique, o senador Dário Berger, a senadora Simone Tebet e o senador Zezé Perrella. Então, senhor presidente, e o senador solicito encarecidamente, acho que não deveria ter tempo para essa sessão para a gente ouvir todos os senadores hoje em relação a essa questão que aconteceu com o senador Luiz Henrique. Eu acho que é uma questão gravíssima, mas eu vou aguardar Vamos ouvir todos que queiram partilhar. O senador Luiz Henrique. Eu, como correligionário de Vossa Excelência e senador de Santa Catarina, quero expressar aqui a minha mais expressiva solidariedade a Vossa Excelência. E quero dar um testemunho aqui, acho que não seria necessário, mas como companheiro do senhor que sou, eu diria até que uma espécie de discípulo, de que eu estou aparteando nada mais, nada menos do que o homem, do que a figura mais destacada da política de Santa Catarina
nos últimos anos. Vossa Excelência sempre foi um exemplo a ser seguido. Não é por acaso que o senhor tem 15 mandatos consecutivos. Presidente, 45 anos de vida pública, com relevantes serviços prestados ao país e especialmente a Santa Catarina. O senhor, para mim, é um orgulho. E eu fiquei estarrecido quando também assisti no Jornal Nacional aquela triste notícia que maculou naquele momento o seu nome e a sua trajetória. Mas eu tenho certeza que esse fato será corrigido a tempo. E como Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência foi prefeito durante muitos anos, muitos mandatos, se eu não me engano, 3 em Joinville. Eu fui prefeito também durante 16 anos consecutivos e me deparei, senador Lindenberg, com situações muito semelhantes a que Vossa Excelência se deparou. E a vida humana é um bem de expectativa infinita. Ela não tem preço. Quando o problema acontece, nós, senadores, deputados, homens simples e comuns, temos o espírito da solidariedade no nosso coração, que nós não podemos deixar passar em branco a ajuda para uma pessoa que está precisando de um caso de saúde como esse. Mesmo que o senhor, por incrível que pareça, não tenha agido para interferir, se assim eu fizesse, seria legítimo. Que eu tenho certeza que o senhor não interferiria para colocar alguém na frente para fazer uma cirurgia, mas sim para atender essa pessoa emergencialmente, sob pena de ela morrer nos bancos dos hospitais, como vem acontecendo em todo o país. Então, de fato, eu quero ainda acrescentar, bem rapidamente, presidente, que o senador Luiz Henrique, ex-governador, ele é um homem que, como a gente pode observar aqui, ele é um líder aqui no Senado. Ele é um homem que está à frente do seu tempo. Ele é um homem que construiu uma história brilhante na política de Santa Catarina e do Brasil. E macular o seu nome hoje é uma grande injustiça. Portanto, não querendo me alongar, mas eu precisaria hoje expressar a minha mais profunda solidariedade ao mestre, ao companheiro e ao amigo Luiz Henrique da Silveira. Obrigado, senador Dário. Vossa Excelência conhece melhor do que qualquer um a realidade catarinense e sabe que isso jamais teria ocorrido. Tá? Muito obrigado pela solidariedade de Vossa Excelência. Com a palavra o senador Zezé Perrella, em seguida a senadora Simone Tebet e, na sequência, o nosso líder, João Capiberibe. Senador Luiz Henrique, eu quero ser solidário a Vossa Excelência. Saiba, Vossa Excelência, que o senhor serve de exemplo para todos nós que estamos na polícia mais recentemente, não é? O senhor tem 45 anos, como colocou, de vida pública, sendo prefeito, governador, ministro, passou por todos os cargos. O senhor nunca foi acusado de desviar dinheiro público. O senhor é um homem honesto. E eu fico indignado quando eu vejo hoje por parte da mídia. A mídia tem muita preocupação em atingir as pessoas. Quem de nós aqui nunca fomos vítimas da mídia? Era quando a notícia é ruim, ela não tem a preocupação de aprofundar. Se alguém da imprensa liga em Santa Catarina e fica sabendo do caso, da maneira que o senhor contou aqui, isso não era notícia. Mas avião que voa não é notícia, senador, só o que cai. E um promotor, para abrir um processo contra alguém, ele aceita uma denúncia no papel de pão, simplesmente, ou numa denúncia anônima, sem a menor preocupação com a moral. Sem a menor preocupação, senador, com a moral das pessoas. O senhor não precisa ficar triste, não, porque o seu passado fala por si só. O senador, o seu colega de Santa Catarina, colocou bem.
ainda que eu fizesse para ajudar uma pessoa emergencialmente, quem de nós nunca pegou um telefone e ligou realmente para o hospital? Olha, estou com a pessoa morrendo aqui, se não atender ela vai morrer. Quem de nós nunca fez isso? Por solidariedade. Agora, a pessoa, um ministro ou um promotor se preocupar em fazer uma denúncia dessa natureza, com tanta corrupção pelo país, com tantos assuntos sérios para eles cuidarem. O senhor não está no Petrolão, o senhor não está no Mensalão. É disso que eles tinham que estar preocupados. Vem se preocupar com o negócio de fila. O senhor não fez. Está bem explicado. Mas ainda que o fizesse, é motivo de abertura de um processo no Supremo, tenha santa paciência. Então eu te digo, senador, não se preocupe por nada. Para nós, o senhor não precisa explicar nada. O seu passado por si só já fala. O meu abraço. Senador Luiz Henrique, talvez eu seja dos colegas que aqui estão a que menos tempo tenho de convivência com Vossa Excelência. Mas eu conheço a sua história e ouvi o seu nome muito antes de conhecê-lo pessoalmente, pela voz do meu saudoso pai, seu colega, senador Rames Tebet. Me lembro como se fosse ontem, comentando sobre os colegas desta casa, ele se referindo a Vossa Excelência como um dos homens públicos mais íntegros e competentes do Senado Federal. Eu quero dizer a Vossa Excelência, quando a Vossa Excelência diz que essa denúncia é absurda, mais do que absurda, ela é burra, porque ela vai ao encontro daquilo que a população mais quer e precisa de todos nós. Eu fui prefeita. Por diversas vezes, eu também percorrendo as ruas do meu município, eu liguei para o SAMU, eu liguei para o hospital, eu liguei para a própria administração municipal diante de um fato que considerava relevante e urgente. Não é apenas omissão de socorro, é dever do homem público cumprir o juramento que fez. Vossa Excelência diminui o abismo que existe hoje da classe política do Senado com a população, quando, embora não tenha feito, tenha, junto com seus colegas e seus amigos, socorrido essa paciente no hospital privado. E ainda que o tivesse feito no hospital público, viria atender ao interesse mais relevante da sociedade. Eu quero dizer que esse inquérito que imputa a Vossa Excelência o crime de advocacia administrativa não poderia sequer sair da primeira linha. Porque, até onde eu sei, o crime de advocacia administrativa requer o patrocínio direto ou indireto de interesse privado, né, diante da administração pública. Não há interesse público mais relevante do que a saúde pública. Vossa Excelência pode ficar tranquilo. Nós temos a confiança na sua capacidade, na sua idoneidade e sabemos que por trás disso, realmente, há pessoas mal intencionadas que querem desviar o foco dos grandes problemas sérios de corrupção que assolam este país. Rames Tebet, que vida digna e que herança bendita que você propiciou para nós aqui. Eu, vendo você falar, Simone, eu agradecer-lhe. Eu vou rezar um Pai Nosso cívico. É Pai, Filha e Espírito cívico. Muito obrigado. Senador Luiz Henrique, senadores e senadoras, além de manifestar a minha solidariedade, eu quero juntar a minha indignação, a indignação de Vossa Excelência por esse episódio quase incompreensível. Eu estava diante da televisão quando não consegui entender o que tinha acontecido. A notícia tão enviesada que não permitia imaginar do que se tratava. Senador, eu tenho repetido aqui várias vezes que há uma estratégia de nivelar todos, de colocar todos na vala comum da desonestidade, da corrupção, e isso terminou se disseminando na sociedade. Infelizmente, há uma desqualificação da política, uma das atividades fundamentais. Na falta de coesão política, a sociedade
se desmilingue. Nós vimos isso em vários países do mundo, quando não há um mínimo de coesão, se estabelece o conflito e ninguém se entende. E a desqualificação da política tem essa intenção. E isso me preocupa muito. Mas quando se chega a casos, como o caso de Vossa Excelência, e alguns outros, eu mesmo fui vítima aqui de uma acusação infame que me custou não só o meu mandato, mas o mandato da minha companheira de vida e de luta. Eu fui acusado, senador, de ter comprado 2 votos por R$ 27,00 pagos em 2 prestações. Esse é o país, esse nosso país realmente merece isso, né? Uma gargalhada de escárnio, porque eu nunca vi... E está lá, não é? Eu tenho a sentença do Tribunal Superior Eleitoral que mostra que as únicas provas foram o depoimento de 2 testemunhas que acusaram a compra desses 2 votos pagos, e elas declaram pagos em 2 parcelas. É o que está lá no acórdão. E mais tarde descobrimos que a mídia, a imprensa, essa mesma que é capaz de destruir a imagem de um cidadão, também é capaz de investigar e repor a verdade. A Folha de São Paulo terminou repondo a verdade, que essas 2 testemunhas foram compradas para prestar o depoimento. Mas o mal já estava feito. E em direito eleitoral não tem como mudar essa situação. E eu terminei virando para a história do meu país como o primeiro senador cassado, eu e a minha esposa. E eu saí daqui, desse plenário, não é, diante de todos os senadores que estavam aqui nesse dia. Não é, e nós não tomamos atitude, por isso que se repete. Nós somos a Casa dos Estados, nós somos um poder da República, e eu faço questão de participar, de assinar todas as providências que Vossa Excelência tomar. Isso não pode chegar ao Supremo Tribunal Federal e se transformar numa ação, algo tão absurdo quanto o que Vossa Excelência acabou de nos relatar. Portanto, a minha indignação e meu respeito aumenta por Vossa Excelência. Vossa Excelência foi atingido por essa mesma ação. Eu sei que a acusação que me foi feita, ela fere a todos, a homens dignos como Vossa Excelência. Vossa Excelência já foi vítima da injustiça e sabe como fere, como dói a injustiça política, a injustiça de qualquer modo, mas principalmente a injustiça política quando arrancam pelos votos de alguns aqueles que foram eleitos pelos votos de milhões. A minha solidariedade também a Vossa Excelência. E como diria Cícero, lendo o seu caso, né, repetiria aquela frase famosa, né, o tempora, o mores, no discurso contra Catilina. Você não concede uma parte? Com a palavra, o senador Aloysio Nunes, na sequência, o senador Waldir Raupp. O presidente Waldir Raupp tem precedência. Meu caro amigo senador Luiz Henrique, eu estava presidindo a Comissão de Relações Exteriores, onde eu tenho a aventura, a felicidade e o privilégio de ser seu companheiro na mesa diretora, Vossa Excelência é o vice-presidente da comissão, de modo que não pude vir ao plenário desde o início dessa sua manifestação. Manifestação que ocorre exatamente quando a sessão está sendo presidida pelo senador Fernando Bezerra Coelho, que foi seu companheiro na Assembleia Nacional Constituinte. Ele também é um velho MDBista, como o senhor e como eu, que participamos juntos na luta pela redemocratização do Brasil. O senhor seguramente com mais brilho do que nós dois, porque desde muito cedo o senhor se destacou
na trincheira da luta pela liberdade do nosso país, desde muito cedo. Chegou, inclusive, a presidir o nosso partido, o velho MDB. Eu assisti, eu estava aqui no plenário quando o senhor entrou se preparando para ir à tribuna. A indignação era visível, o senhor porejava indignação. A indignação de um homem de bem, que é atingido injustamente por uma acusação rigorosamente absurda. E ela dói tanto mais quanto maior se tenha o zelo pela sua própria imagem, pelo seu próprio decoro. E o senhor é um político que nos honra a todos nós, honra o Brasil. O senhor é um político medularmente honesto, é um político substancialmente correto, respeitador das leis, respeitador das opiniões, um homem que age construtivamente na política, na administração, e não é à toa que é consagrado como uma grande expressão política do seu Estado, Santa Catarina, e do Brasil. Esteja certo, Vossa Excelência, da nossa profunda solidariedade. Eu também compartilho da sua indignação e quero estar ao seu lado em todos os momentos da sua luta para que essa profunda injustiça seja reparada. Um grande abraço, meu caríssimo amigo de tantos anos, Luiz Henrique da Silveira. Senadora Luiz, quantos sonhos navegamos juntos e quantos ainda haveremos de navegar. Estamos aqui enfrentando uma procela, mas eu sei que logo, logo, com tempo bom, formas urgentes que precisam ser feitas para que esses fatos não se repitam. Ouço o meu presidente, que é do Vale do Araranguá, é catarinense do sul do estado, conhece a região, sabe o quão distante e remota ela é da minha Joinville, porque a região do senador Waldir Raupp é no extremo sul e Joinville é no extremo norte de Santa Catarina. E Vossa Excelência conhece bem a região para avaliar a distância entre Araranguá e Meleiro, onde, negada num lugar a internação da paciente, fez-se o procedimento privado na outra cidade vizinha. Vossa Excelência, me honra com o senhor parte. Nobre senador Luiz Henrique, conheço Araranguá, era a cidade onde meu pai tinha conta bancária, agricultor, morando longe, em São João do Sul, Praia Grande, mas a única cidade que tinha banco era Araranguá, naquela época, 50, 60 anos atrás. Conheço o Meleiro, lá onde a senhora foi internada. Não conheço o hospital, mas conheço a cidade de Meleiro, conheço o Turvo, que fica naquela região Jacinto Machado, Sombrio, onde moramos também com meu pai. Maracajá. Conheço Maracajá. Passo de Torres. Passo de Torres, Morro da Fumaça, onde tem a maior concentração de cerâmicas, né, do Brasil. E conheço também Vossa Excelência. Tive na sua campanha de prefeito, candidato a prefeito de Joinville, antes de ser governador. Eu era governador do meu estado, tive com Paulo Afonso, governador de Santa Catarina, Vossa Excelência candidato a prefeito no primeiro mandato, depois foi reeleito para o segundo mandato em Joinville, e depois chegou ao governo de Santa Catarina, eleito e reeleito também governador. Então, conheço a história, a trajetória de Vossa Excelência, quando presidente também do nosso partido, e conheço a idoneidade de Vossa Excelência também. Então, nós que conhecemos a luta, o sacerdócio, a missão que Vossa Excelência tem como lema a política do seu Estado e a política brasileira, sabemos que Vossa Excelência é incapaz de cometer qualquer irregularidade. E eu chamo de equívoco da justiça. Eu também, neste momento, estou sofrendo, calado. Mas, infelizmente, a justiça brasileira tem cometido equívocos. Se tivesse lhe ouvido antes de ter tomado essa decisão, eu tenho certeza que não teriam tomado a decisão que tomaram. Então, o que está faltando? Nesses casos de um senador da República, com a trajetória de Vossa Excelência e tantos outros, por que não chamam antes para ser ouvidos? Ouve primeiro a história. Vossa Excelência teria contado a verdade. E, através da verdade, certamente, esse equívoco teria sido evitado. Então, eu prefiro chamar de equívoco. Eu teria que pedir um tempo para me informar, porque eu nunca
Nunca ouvi falar desse Tem um projeto tramitando aqui no Senado, entrou agora há poucos dias, eu não lembro mais de quem é a autoria, mas eu assinei, tratando dessa questão, desse assunto, que uma autoridade, antes de ser denunciada, antes de abrir um inquérito, por que não chamam antes para ser ouvida? Aí vocês teriam levado a verdade e teria evitado esse tremendo equívoco que está acontecendo nesse momento com Vossa Excelência. A nossa solidariedade. Um abraço. Agradeço a Vossa Excelência, meu senador, caro conterrâneo. Senador Hélio José. Senador Luiz Henrique, Vossa Excelência, para nós novatos, para os médios, para os antigos, é um exemplo nessa casa. Eu lembro do senhor no MUP. Eu lembro do senhor, o grande líder do MUP aqui na Constituinte, né? Fazendo aquele trabalho maravilhoso para o nosso Brasil, né? E sei o tanto que o senhor nos honra aqui nessa casa. Então, a indignação do senhor é de todos nós. Eu acho que esse é o fato ocorrido, absurdo. Eu acho que serve para a gente também fazer uma reflexão sobre o descaso que está a saúde brasileira, que precisa ser vista, seja nas várias instâncias, município, estado, federal. A saúde realmente está muito ruim, precisa ser vista. A gente é recorrido toda hora, todo dia, por alguém com problema, lá na fila do pronto-socorro com risco de morte. Ontem mesmo me ligava uma pessoa falando que a filha tinha sido acidentada naquela viatura da Polícia Militar que capotou aqui em Brasília 2 dias atrás, falando que a filha estava num corredor no hospital, numa cidade remota aqui chamada Santa Maria, que precisava de uma urgência de socorro, porque estava com a infecção no baço, sob risco de vida. Aí só imagina se as pessoas não fossem dar um socorro, ajudar. Então, quer dizer, primeiro isso não ocorreu, igual o senhor está colocando, com toda a clareza, com toda a vênia. Mas se tivesse ocorrido, não teria sido outra razão a não ser procurar realmente o socorro imediato a uma vida humana que poderia estar sendo perdida. Mas o senhor nos honra demais, eu quero falar para o senhor que o senhor é um ídolo nosso, e que o senhor tem toda a nossa deferência, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, e eu acho que a justiça brasileira precisa ter mais cuidado, porque tanta coisa que tem que ser julgada antes de fazer esse tipo de situação. Muito obrigado, senador. Agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência abordou um aspecto que não tinha me ocorrido. Quer dizer, se o SUS funcionasse, teria havido vaga para ela em Araranguá. Ou, quando não, a internação dela não teria sido cancelada em Florianópolis. Se o SUS funcionasse, como deve funcionar e como nós queremos que funcione, ela não teria sido internada num hospital privado e a sua conta resultar de uma cotização de amigos e colegas da Rádio Araranguá. Senador Luiz Henrique. Senador Luiz Henrique, eu quero, em primeiro lugar, prestar solidariedade a Vossa Excelência, dizer que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai saber se defender dessa acusação e vai repor a verdade nesse caso. Quero apenas fazer aqui um comentário também sobre essa questão da criminalização da atividade política, que é um processo crescente e agudo que nós temos hoje na nossa sociedade. Esse processo se justifica com os exemplos ruins que nós temos na política e fez com que a sociedade passasse a criminalizar a atividade política. Mas esse é o pior mal que a sociedade pode fazer a ela mesma sem saber. Porque vai tirar da política não o bandido, porque o bandido justifica tudo no dinheiro sujo que ele ganha, mas vai tirar da política a pessoa de bem, porque essa é que sente, essa é que sente ali dentro do coração e que sofre. Então, eu espero que nós caminhemos para um processo onde se tenha a exigência da punição dos culpados, porque não tem nada pior para um país do que a impunidade, principalmente dos agentes públicos, dos agentes políticos, daquelas pessoas que têm responsabilidade. Agora, que nós caminhemos também pelo resgate da atividade política e pelo reconhecimento do valor que tem essa atividade, porque é uma atividade que é importante para a sociedade e que, se continuar esse processo de que a pessoa
é político, ela é um criminoso até que ela prove o contrário todos os dias, isso vai levar não à saída da política do bandido, e sim à saída da política da pessoa de bem, porque a pessoa de bem é que não vai aguentar isso. E eu queria prestar minha solidariedade a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência chama a atenção para um aspecto muito importante. É que, com denúncias como essa, denúncias vazias como essa, está querendo se criar no país a presunção de que todo político não presta, de que todo homem público se serve, mas não vive para servir a comunidade. Mas eu queria salientar um outro fato que é decorrente de uma denúncia como essa. Quantos homens de bem estavam nesse momento se encaminhando para a política e não estão recuando para não sofrer o mesmo que eu sofri no dia 1º de abril? Quantos? Como será mais difícil recrutar pessoas de bem para se candidatarem a vereador, a vice-prefeito, a prefeito na eleição do ano que vem? Quantos? E é o corolário de que Vossa Excelência falou há pouco. Quer dizer, quando os homens bons deixam a vida pública, os maus tomam conta. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Senador José Medeiros. Senhor presidente, senador Luiz Henrique, muito obrigado pela parte. Ouço com alegria a parte de Vossa Excelência. Muito me honra lhe apartear. E pena que no momento desse, com um assunto desse, porque, senador Luiz Henrique, eu estava a caminho e já via o pronunciamento de Vossa Excelência e citando 45 anos de vida pública. 45 anos construindo a sua moral, a sua honra, construindo os seus valores, que é a sua riqueza. São bens que demoraram uma vida inteira para ser construída, para serem destruídos num piscar de olhos. E muito bem faz Vossa Excelência de vir aqui passar recibo sim e colocar limpo para que essas coisas não perdurem, porque senão fica 45 anos de um sacrifício jogado no mato, porque esses bens são de difícil reposição. Não tem coisa mais difícil do que repor valores tão frágeis, tão difíceis de conseguir e tão frágeis, porque se deterioram, às vezes com a maledicência, com uma decisão impensada. E esse episódio, ouvindo as suas explicações aqui, eu fiquei estupefato. E ele mais mal faz ao Ministério Público do que a Vossa Excelência, pode ter certeza. É uma pena que esteja ocorrendo isso, e eu digo uma pena que esteja ocorrendo isso, não com Vossa Excelência, com o Ministério Público, que tantas vezes foi defendido aqui por essa casa, defendendo que ele tenha independência, defendendo que ele tenha liberdade para fazer o serviço, mas um serviço bem feito, não um serviço mal e porcamente, porque isso depõe contra a própria carreira, depõe contra a própria lisura do serviço. É uma pena que esteja ocorrendo. No momento em que o Ministério Público tem sido protagonista de tanto sucesso, é uma pena que não tenha tido esse cuidado. Agora, é muito importante que a casa se posicione, porque se ocorreu com Vossa Excelência, se não tiver o cuidado com a honra, com a moral de um senador de uma carreira de 45 anos, que dirá do inocente e indefeso e hipossuficiente cidadão. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência e não me arrependo e jamais me arrependerei de ter feito do meu gabinete de líder do MDB na Câmara dos Deputados o escritório, se assim posso chamar, que reuniam eminentes e ilustres membros do Ministério Público brasileiro, quando ali escrevemos, se não me engano, é o artigo 24 da Constituição Federal, não me lembro o número,
o capítulo todo que na Constituição Federal confere os poderes que hoje tem o Ministério Público. Eu exalto esses poderes e tenho orgulho de ser eu, como líder do MDB na Câmara durante a Constituinte, que junto com Ibsen Pinheiro, Luiz Fernando Fleury, ex-governador de São Paulo, com o procurador Marrei de São Paulo, de termos construído esse capítulo que dá os poderes ao Ministério Público, com o ex-procurador-geral, o doutor... Deu um branco... O procurador-geral que nos deixou agora, o Gugel era outro, que ali no gabinete, no nosso gabinete, nós construímos aquele capítulo. Tá? Se hoje uns exacerbam desse poder, praticam injustiças, se no varejo as prerrogativas do Ministério Público possam estar sendo exacerbadas, no atacado, a democracia brasileira está sendo construída com esses poderes que tem o Ministério Público brasileiro. Vossa Excelência faz uma apreciação muito importante. É preciso corrigir os desvios, mas eu lhe digo, eu tenho orgulho de ter participado da redação dos dispositivos que garantem a força investigatória do Ministério Público. Com a palavra o senador Lazier Martins. Eminente senador Luiz Henrique, também me apressei em chegar aqui a tempo para lhe prestar apoio nisso que é um absurdo. E me chama a atenção, senador Luiz Henrique, o momento em que é trazida essa abertura de um inquérito. Terá sido porque Vossa Excelência concorreu à presidência do Senado? Agora, outra coisa que me chama a atenção, na defesa preliminar que o senhor já manifestou, esta paciente carente de cirurgia acabou indo para um hospital privado. Ora, não se concretizou nenhum crime de advocacia administrativa. Poderíamos, forçando muito a barra, admitir que poderia ter acontecido uma tentativa de advocacia administrativa. Então, me chama a atenção que o Procurador-Geral da República, Janot, no momento em que se acha inteiramente envolvido, assoberbado com o escândalo da Petrobras, tenha tido tempo para algo tão pequeno e tão discutível. Então, com uma história longa, como tem Vossa Excelência, na atividade pública, uma trajetória bonita e produtiva, outra não deveria ser a atitude destes que aqui se sucedem, trazendo o seu apoio, a sua solidariedade, a qual eu me junto. Cumprimentos. Agradeço de coração a Vossa Excelência, senador Lazier. Com a palavra o senador Cristóvão Buarque. Senador Luiz Henrique, esse é um dos fatos que acontecem que a gente tem que fazer muito esforço para encontrar uma explicação. Uma explicação como é que uma justiça lerda como a que nós temos se apressa tanto num caso desse. Foi tudo muito rápido, viu? Rapidíssimo, rapidíssimo. Uma explicação como é que... Chegou aqui em fevereiro e no dia 1º de abril eu fui agraciado com essa notícia. Uma explicação como é que nesse país paciente que precisa de atendimento não consegue na hora certa. E gera a necessidade de apelar para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, até que alguém, que não vou dizer que é esse caso ou não, faz um gesto de caridade, de conseguir um lugar
e termina sendo passivo de um processo. E terceiro, a explicação de que isso tenha sido com o senhor, e não com qualquer um de outros aqui, porque o senhor tem sido o líder de uma luta aqui dentro pela democratização do Senado. O senhor lutou contra o golpe de 2 de fevereiro, o golpe que aqui houve, que ao eleger Renan Calheiros aqui e eleger Cunha, o deputado Cunha, no Congresso, passou com que eles tivessem um poder por cima daquilo que a Constituição determina com o equilíbrio dos 3 poderes, porque hoje não há equilíbrio dos 3 poderes. E o pior é que não é que a deformação do poder não é dos 81 senadores, não é dos 513 deputados, é das direções do Congresso impondo as coisas que eles querem. É muita coincidência tudo isso, senador. Agora, isso não diminui em nada o prestígio, o respeito que todos nós temos pelo senhor. O que isso faz é entristecer que nós temos um sistema único de saúde em que as pessoas precisam entrar em fila. Isso é grave. Furar a fila seria um gesto de gravidade, mas ter fila é um gesto grave na sociedade. Que seja com o senhor, que seja tão rápido. Isso assusta. Isso assusta. Porque a gente fica sem ter explicações muito claras, a não ser aquelas que a gente teme que, se virarem verdade, significa que todos nós podemos amanhã estar aí no seu lugar por uma ou outra ação desse tipo. Eu quero aqui manifestar não apenas minha solidariedade, mas minha profunda preocupação de que esse fato tenha acontecido e de que esse fato esteja tentando tocar no senhor, que no final todos sabemos que não vai tocar de fato pela sua defesa, pelo tipo de fatos, não vai tocar, mas vai incomodar muito, vai irritar, vai provocar, gera desconforto na sociedade. Como disse há pouco o senador Regufe, criminaliza a atividade política. Não apenas minha solidariedade, mas também minha preocupação sobre o porquê disto está acontecendo. Eu agradeço senador Luiz Henrique. A Vossa Excelência, professor Cristóvão, é realmente de se pensar o que é que está por trás disso. Sou eu? Não. Eu sou muito pequeno. É o Senado? O Senado é grande. Mas não será a democracia que se quer atingir? Não será que se quer lançar uma descrença geral sobre o sistema representativo? De que nós não representamos o povo? E que nós não estamos aqui para defender o bem comum? Não será uma maquinação para pôr abaixo esse regime representativo? Eu fico a pensar a respeito disso. O que me trouxe à tribuna foi exatamente aquilo que Vossa Excelência falou. Não a minha causa, não é a minha causa. É a causa do Senado, é a causa da própria democracia que está envolta nesse misterioso caso. Senador Luiz Henrique, eu vou oferecer a palavra ao último, a parte antes escrita, do senador Cássio Cunha Lima. Last but not least. Senador Luiz Henrique, eu não poderia nesse instante faltar com uma palavra que julgo absolutamente desnecessária de solidariedade. Vossa Excelência não precisa da nossa solidariedade diante da insólita situação que estamos aqui discutindo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ver a matéria veiculada no Jornal Nacional. Não pude acompanhar o início do pronunciamento de Vossa Excelência, mas estamos diante de uma situação surreal. Uma acusação de advocacia administrativa quando se tenta salvar vidas, quando se exerce o aspecto mais nobre da atividade pública, que é poder ajudar a quem precisa. Talvez
não tivesse agido Vossa Excelência em defesa da vida da sua conterrânea, pudesse hoje estar sendo acusado de omissão, de não ter tomado providências para socorrer a quem precisava da assistência do Estado, que, pelo que pude entender, sequer foi concretizada porque a paciente foi atendida, ao final, num hospital privado. E eu não tomei conhecimento do caso, não sabia. Não sabia. Fui saber no dia 1º de abril pelo blog de uma emissora de televisão. Então, fica aqui toda a preocupação que temos nesse instante para que possamos entender o momento grave, de fato, que a democracia representativa enfrenta, com todas as análises que foram feitas, mas mantenha-se tranquilo, como Vossa Excelência está. Ao fim e ao cabo desse procedimento, não restará outra decisão, senão, obviamente, a sua absolvição diante da situação que chega à raia do surrealismo, de algo esdrúxulo. Do contrário, você vai dizer, olha, não assuma nenhuma função executiva mais no Brasil, não seja prefeito, não seja governador do Estado, sob pena de você estar naturalmente sendo compelido a exercer uma atividade de altíssimo risco. É um desestímulo para as novas gerações o que acontece diante de uma trajetória como a que Vossa Excelência construiu ao longo dos seus 45, 50 anos de vida pública. Receba meu fraterno abraço, a solidariedade e a compreensão plena que, ao final desse processo, o resultado será, obviamente, o arquivamento ou a absolvição, porque no mérito não há como alguém imaginar que um governador possa ser condenado pela assistência médica a um paciente num hospital público ou privado. É de um surrealismo tamanho que não há como você imaginar que haja condenação por um gesto de correção, de solidariedade e de prestação de serviço a socorro de uma vida humana. Com a palavra a senadora Ana Amélia. Senador Luiz Henrique. Eu quero agradecer, senador Fernando Bezerra. Estou um pouco sem fôlego porque a nossa agenda aqui é uma agenda corrida. E desde que o senador Luiz Henrique começou a falar, eu estava indo para uma reunião de prefeitos de cidades de fronteira. Como sou de um estado, como desse senador Moca, de fronteira com 2 países, o tema também tem relevância. E vi quando Vossa Excelência disse que era o último a partir antes o senador Cássio Cunha Lima. Mas eu vou chegar lá em tempo de falar com o senador Luiz Henrique. Que eu quero dar um testemunho pessoal, primeiro por conhecer a trajetória do senador. E esse fato está sendo importante para o senhor ter a noção exata do quanto seus colegas senadores e o país têm pelo senhor o respeito. Às vezes, há males que vêm para bem, senador Luiz Henrique. Mas não precisava, evidentemente, um episódio tão lamentável quanto esse, em que instituições que nos cobram de comportamentos e atitudes, também tenham agentes que não fazem e não cumprem com o seu dever constitucional e ético. Então, nós temos que ter cuidado e usar a mesma régua para todas as instituições e para todos os agentes que compõem as instituições, seja do Congresso Nacional, do Senado, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Executivo. Então, não podemos estabelecer um critério de julgamento para uns e outros de forma diferente. Então, é muito importante que o mesmo critério de exigência de virtudes e honestidade para nós parlamentares seja o mesmo nas outras instituições. Então, por isso que o que está acontecendo hoje nessa sua manifestação, eu também fiquei chocada, senador. Chocada não só por lhe conhecer, mas chocada, sabe por quê? Porque com muita frequência no meu estado, pessoas que sofrem acidentes e que ficam traumatizadas com sequelas gravíssimas, e que pedem para internamento o tratamento no Hospital Sara Kubitschek. Quantos dos senhores aqui não têm a mesma situação? E eu mando cartas escritas, porque tem que ser transparente isso. E quando eu li a matéria, senador Luiz Henrique, eu pensei, será que eu também serei, da mesma forma, acusada de estar me valendo da minha condição de senadora para pedir
um internamento de uma pessoa que precisa, num órgão. Essa é uma fundação, Sara Kubitschek, aliás, fantástica. E de outras tantas, senador. E se nós não fizermos isso, nós não estaremos cumprindo com a nossa missão. Nunca será, na sua cabeça, passará a pedir para que haja um fura-fila de ninguém. Então, senador, eu vim aqui apenas para lhe dizer, é lamentável o que aconteceu. E eu não quero nem imaginar o que esteja por trás disso. Nem imaginar. É muito triste. Na hora que o nosso país devia estar concentrado sobre a solução dos graves problemas nacionais. Essa tarde mesmo estaremos aqui discutindo uma questão seríssima, que é a questão federativa da relação da dívida do novo indexador, da de que votamos, um projeto do governo veio para cá. Os estados estão à míngua, os municípios estão arrasados financeiramente. E nós estamos fazendo essa manifestação a Vossa Excelência para dizer que é preciso que os agentes públicos de todas as instituições tenham diante da sua responsabilidade o mesmo grau de cobrança que fazem a nós, que façam também dentro dos seus pares. A minha solidariedade, senador Luiz Henrique. Agradeço a Vossa Excelência o esforço que Vossa Excelência fez para chegar aqui, e eu a vi ofegante ao microfone. Vossa Excelência veio correndo. Mais do que para mim, é comovente. Obrigado pela solidariedade. Senador Luiz Henrique. Senador Randolfo, meu caríssimo senador. Vossa Excelência, com muito orgulho, para dizer a Vossa Excelência que feliz será essa nação se milhares de jovens como Vossa Excelência adentrarem para a vida pública e exercerem a vida pública com a dignidade que Vossa Excelência exerce. Eu sempre tenho lhe dito no particular e quero lhe dizer no público, Vossa Excelência é o futuro dessa casa, é o futuro desta República, é o futuro da política desse nosso país. Senador Luiz Henrique, lhe agradeço e eu não poderia deixar de me associar a tantos outros colegas desta casa que, neste momento, ao utilizarem os seus microfones, hipotecam, como já disse o senador Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência não precisa de solidariedade, mas todos aqui apresentam para o Brasil as credenciais de quanto confiam em Vossa Excelência. É lógico, senador Luiz Henrique, em um Estado de direito, onde prevalece o império da lei, ninguém está acima da lei. É até bom, às vezes é até bom episódios como este, porque episódios como este vão mostrar, não que fosse preciso, mas episódios como este irão mostrar a retidão da condução política de Vossa Excelência, da história de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi governador dos catarinenses e é referência pelo governo que fez, democrata e probo. Vossa Excelência chega aqui ao Senado da República, depois de uma vasta experiência política, de uma vasta experiência em ocupar postos políticos, e ninguém pode fazer uma acusação de improbidade contra Vossa Excelência. Portanto, senador Luiz Henrique, eu quero me associar ao que já foi testemunhado pelos demais colegas. Desça dessa tribuna consciente que esta questão não só não manchará a vossa biografia, como será um testemunho a mais da trajetória de Vossa Excelência. Vossa Excelência é daqueles homens públicos que nós aqui podemos dizer que nos responsabilizamos pela sua conduta. E eu devolvo dizendo que quem dera que a composição do Senado e da Câmara, do Congresso Nacional, fosse repleta de homens públicos da trajetória de Vossa Excelência. Não só é descabida a acusação que pesa sobre Vossa Excelência, mas mais que isso, esta acusação também servirá para Vossa Excelência para ser provado mais uma vez a trajetória de Vossa Excelência como homem público. E é uma trajetória, senador Luiz Henrique, que eu lhe testemunho e lhe digo, é uma trajetória
que inspira, principalmente nós, que somos parlamentares mais jovens dessa casa. Agradeço a Vossa Excelência e peço desculpas, senhor presidente. Senador Luiz Henrique, antes de Vossa Excelência deixar a tribuna desta casa, eu quero manifestar a alegria que tive em estar presidindo a sessão do Senado Federal no momento que Vossa Excelência veio à tribuna para expressar a sua indignação com o lamentável episódio que Vossa Excelência já detalhou e já abordou. Vossa Excelência foi aparteado por 16 senadores e senadoras de todas as regiões do Brasil, de praticamente todos os partidos com assento nesta casa. O que me cabe aqui dizer é que Santa Catarina lhe conhece muito bem e o Brasil lhe respeita e lhe o admira. Agradeço a Vossa Excelência, a todos os Presidente, ainda gostaria que o senadores. senador Luiz Henrique dá um tempinho para fazer uma parte bem curtinho, hein? Porque, a exemplo da senadora Ana grande Amélia... prazer ao meu colega deputado Raimundo Lira, de tantas lutas. A exemplo do que aconteceu com a senadora Ana Amélia, eu estava num hotel do interior chamado Brejo das Freiras, a 30 quilômetros de Cajazeiras, cidade do interior da Paraíba, e me desloquei no meu automóvel com um cunhado meu, um médico, e quando nós chegamos na estrada, estava aquele tumulto, muita gente, né? O que é que aconteceu? Um acidente, tinha um cidadão da zona rural acidentado, que ele estava na bicicleta e um veículo bateu nele, ele ficou lá todo machucado. E eu disse, está passando tanto carro aqui, ninguém leva esse rapaz. Aí disseram, não, o pessoal para, mas não quer sujar o carro de sangue, né? Aí eu estava com meu cunhado médico, Olívio Bandeira, procuramos, identificamos se ele tinha um parente, coloquei o rapaz no carro e fui levar para o hospital. E pedi que o hospital atendesse em emergência. Imagine, hoje eu ficaria intimidado de fazer um gesto dessa magnitude, né? E eu quero dizer a Vossa Excelência, para encurtar que a sessão precisa continuar aí, eu quero dizer que Vossa Excelência fique tranquilo, o seu nome, a sua trajetória, a sua vida, a sua história política é maior do que isso. E são acidentes que acontecem. Às vezes, quando acontece alguma coisa ruim na minha família, uma coisa, eu digo, isso, sabe, a minha mulher diz, sabe por que aconteceu isso? É para a gente se lembrar que existe Deus, para se lembrar que não há perfeição na vida humana. Então, Vossa Excelência, pense dessa forma e releve isso, né? Não deixe que a indignidade machuque o seu coração, a sua mente, a sua bondade, não é? Porque Vossa Excelência é maior do que tudo isso, senador Luiz Henrique. Senadora Lúcia Vânia. Senador Raimundo Lira. Senador Luiz Henrique. Do episódio, já considerei, de um episódio que atormentou a vida do grande Humberto Lucena. E falo isso para homenagear a Paraíba. O grande Humberto Lucena recebeu uma acusação injusta e eu vivenciei na casa dele, com a sua família, o amargor que aquilo lhe provocou. Por isso é importante que nós tenhamos, como eu disse, uma mudança comportamental nesse país, principalmente em relação aos homens públicos. Porque para chegar aqui é uma longa trajetória. São muitos embates. A nossa vida vai para um raio-x. E o raio-x vai para a janela, para todos verem a imagem que nele se reflete. Para chegar aqui, cada um dos senhores passou por um verdadeiro turbilhão de lutas, e isso tem que ser respeitado nesse país. Concedo à senadora Lúcia Vânia. Senador Luiz Henrique.
eu não poderia deixar também de expressar aqui a nossa solidariedade a Vossa Excelência, nós que conhecemos a sua trajetória, a sua seriedade, a sua lisura. É surpreendente para todos nós uma acusação dessa natureza. Mas receba o nosso abraço, o nosso carinho e, acima de tudo, o reconhecimento que Vossa Excelência não precisa dar a essa casa explicações. O comportamento de Vossa Excelência fala por si. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a paciência do senhor presidente, meu companheiro de tantos anos, Fernando Bezerra Coelho, e obrigado de coração. Mas termino dizendo, não sou eu, é o Senado como um todo que está em jogo